As portas do inferno parece que foram abertas no Halloween. Por que será que os americanos escolheram essa data? Para festejar o mal de uma forma interessante e divertida, principalmente para suas crianças. Por trás de cada fantasia esconde-se uma história aterrorizante. Vamos listar aqui algumas delas que vai deixar você de cabelo em pé. Então, meu amiguinho arrepiado, a primeira delas é a lenda do Frankenstein. É uma lenda suíça. Um monstro que se levanta dos mortos por intervenção do Dr. Frankenstein. Desde 1816, vem assombrando diversas pessoas no mundo todo, por ser uma criatura nascida num laboratório com união de pedaços de corpos humanos, costurados e emendados, usando uma eletricidade, entre outras engenhocas. E não é que os cientistas nazistas já conseguiram reanimar a cabeça de um cão sem um corpo, acredite se quiser, e também um braço decepado de um homem por meio de aparelhos que simulam a circulação sanguínea e a respiração. Número 2. O lobisomem. Essa, diferente do que muitos pensam, é uma lenda grega. No primeiro ano depois de Cristo, começou a surgir essa lenda de que um homem amaldiçoado, mais precisamente o sétimo filho, homem nascido de uma mulher, seria propenso a virar um homem lobo, fadado a sair angustiado e desesperado atrás de comida nas noites de lua cheia. Daí ele correria 7 ruas ou 7 montes, se não me engano, uivando e procurando animais ou alguma pessoa para devorar e saciar a sua fome insaciável. Mas essa é a lenda brasileira. A lenda original grega conta que um rei, Lycaon, duvidando da onisciência de Zeus, que era o deus grego da época, ofereceu um sacrifício de carne humana. Daí ele recebe uma maldição que o obriga a ser um canibal em um corpo de uma besta. Isso como um castigo pelo seu ato tão repulsivo. O termo mais utilizado é licantropia, que é uma palavra grega para homem-lobo. Número 3. Bruxas. Essa é uma lenda de Salem. Dentro da crença do bem e do mal, as bruxas são consideradas adoradoras do diabo. E isso fez com que elas fossem caçadas por muito tempo. No julgamento das bruxas de Salem, que foi no século 27, ocorreu uma das maiores perseguições da história, quando uma garota da comunidade começou a ter convulsões e crises de grito. Um médico local a diagnosticou como estando enfeitiçada. Muitas outras garotas também foram vítimas. Você já pensou se a criança tivesse alguma doença como a raiva, por exemplo, ou se tivesse tido um ataque epilético? Só sei que no final de tudo, mais de 200 pessoas foram acusadas de servir ao demônio com magia negra. Depois que a poeira baixou, os aldeões perceberam que os julgamentos foram feitos erroneamente. E hoje em dia o símbolo da bruxa, citado sentada numa vassoura, é muito respeitada e muito utilizado nessas regiões e em muitos outros lugares. Zumbis. Esta é uma lenda haitiana. No folclore africano, acredita-se que eles realmente trazem os mortos de volta à vida através de uma magia feita por feiticeiros chamados bokor. Os mortos eram trazidos à vida como uma forma de punição, mesmo sem a vontade deles. Eles acordavam no corpo sem direito a falar e sem vontade própria, totalmente manipulados pelos seus feiticeiros. Mais tarde, Hollywood adaptou a versão de zumbis que sentem uma fome insaciável por carne humana. A lenda dos vampiros. Esta é uma lenda romênia. Presas enormes. É um demônio imortal sugador de sangue, conhecido como vampiro. Aqui nós conhecemos como homens sedutores, mas em outros lugares trata-se de uma criatura pálida e humanoide. Uma face com olhos demoníacos trajando uma capa vermelha ou preta, sedento por sangue. Ele sai à noite a fim de encontrar uma vítima da qual possa se alimentar do sangue e roubar a sua vitalidade.
para continuar se mantendo jovem. O problema é que quando esse demônio mata sua vítima, ele a contamina, transformando-a em um vampiro também. Comparando com a atualidade, há um tempo desses, cientistas meio malucos descobriram que o sangue jovem, aplicado através de uma transfusão em uma pessoa velha, é capaz de fazê-la rejuvenescer, assim como se fosse uma mágica. Bem, pelo menos com ratos já funcionou. Será que a lenda do Conde Drácula tem um fundo real? Essa última eu confesso que é a mais interessante, a abóbora de Jack. Esta lenda conta a história de um homem beberrão que no dia do Halloween bebeu tanto que o diabo acabou vindo para levar a sua alma. Porque ele passou mal, daí ia morrer. Desesperado, Jack pede por mais um copo de bebida e o diabo concede, né? Daí Jack, sem dinheiro para pagar, pede que o diabo vire uma moeda. Nisso, o diabo concorda e se transforma numa moeda em cima da mesa. Aí Jack pega a moeda e coloca dentro da carteira, sendo que na carteira tem um pedaço de pau em forma de cruz. O diabo se desespera e pede para sair da carteira. Jack concede, contanto que viva por mais um ano na Terra. O diabo aceita o trato, só que no próximo ano, no dia 31, no dia do Halloween, o diabo reaparece para Jack. Só que Jack, muito esperto, convence ele de pegar uma maçã em cima de uma árvore, como um último pedido. Quando o diabo sobe no primeiro galho, Jack risca uma cruz no tronco da árvore com um canivete. Desesperado, o diabo promete mais 10 anos para Jack de liberdade na Terra vivo, para que ele viva tranquilamente, contanto que ele liberta o diabo de cima da árvore. Só que Jack recusou a proposta e ele pede que o diabo nunca mais o aborreça. Daí o diabo então aceita e Jack o liberta da árvore. Mas para o seu azar, no próximo ano, no Halloween, Jack morre e tenta entrar no céu, mas sua entrada é proibida. E sem alternativa nenhuma, ele vai para o inferno. Chegando lá, um diabo desconfiado cumpriu o acordo e recusa a entrada de Jack no inferno, mas joga uma brasa ardente para que Jack tenha o seu caminho iluminado, pelo menos no limbo. E nas trevas, Jack usou a brasa dentro de um nabo, que era para a luz durar ainda mais. E desde então, deu-se início à lenda. Mas na América, como já haviam mais abóboras do que nabos, então passaram a usar lanternas dentro de abóboras. Uma observação interessante, diz a lenda que quando uma pessoa consegue ver uma pequena luz, assim à noite ou em outro lugar nas ruas, é a presença de Jack procurando uma saída do limbo, aonde está preso por tanto tempo. E aí, o que você achou do vídeo, pequeninos? Clique no sino para acompanhar nossos vídeos toda semana. Deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Obrigado e até a próxima, meu pequenino.